Um dos primeiros pontos que nos atrapalha para conseguir amadurecer o nosso conhecimento musical, amadurecer fortalecer a nossa bagagem de conhecimentos, de leque musical, para que a gente possa ter essa capacidade de olhar para uma música, de escutar uma música e analisar o quão difícil ela é ou não, é a nossa ansiedade. Nós temos uma ansiedade gigante de querer tocar aquilo que a gente quer, e isso acaba se retratando, acaba aparecendo com uma forma de estudo que a gente vai levando, onde a gente aprende as músicas que a gente está tocando de forma superficial. A gente toca aquele repertório que estão passando para nós ali, a gente toca mais ou menos, e tá bom daquele jeito que a gente tocou, porque a gente quer ir logo para outra. Então essa ansiedade que a gente tem de querer ir para outra acaba trazendo esse problema sério, onde a gente fica só na superficialidade da música que a gente toca. Outra coisa, muitas das vezes nós pulamos músicas que nos passam. Às vezes a gente tenta se enganar. E já aconteceu isso com diversos alunos e colegas mesmo, assim, a gente conversa, enfim, onde o professor passa um determinado repertório para ele estudar, e aí esse aluno engaveta esse repertório, aproveita que o professor esqueceu, entre aspas, e não quer estudar, pula, porque pela imaturidade, pela extrema ansiedade, não consegue avaliar o benefício daquele repertório e julga que aquele repertório não é legal, é chato, eu não quero fazer isso aqui e eu pulo. E o que eu faço, eu ainda faço bem rapidinho, bem num jargão bem popular, assim, bem meia boca, para eu ir logo para as próximas músicas. E aí a gente não atinge profundidade, nós atropelamos as etapas musicais e a gente não vai construindo o que é necessário que a gente construa no nosso corpo para chegar nesse repertório mais avançado, que é o repertório que possivelmente nos atrai mais, porque é um repertório mais desafiador, porque é um repertório mais bonito, porque é um repertório que a gente sabe que vai agradar mais a plateia que nos ouve, seja os nossos amigos, seja os nossos familiares, enfim, aquele repertório a gente vai ter mais prazer. Só que para chegar naquele repertório, a gente não chega do nada. Nós temos que solidificar em nós uma base musical, uma base de conhecimento musical e uma base técnica que vai sendo construída de forma gradativa. Porque a gente pode até tentar fazer um salto. Não vai, não consegue. A gente tenta, mas não sai do lugar. Se a base não foi feita de forma gradativa, a gente só atropela as coisas e fica sempre frustrado. Entende? Então, essa ansiedade é um ponto muito perigoso, é um ponto que você tem que ter na sua mente como um cuidado. Se você se perceber extremamente ansiosa e perceber que você está deixando as coisas meio de lado ou fazendo as coisas mais ou menos, para e reflete muito bem. Porque existe um olhar que você precisa desenvolver sobre como julgar aquele repertório que você está fazendo, para que você possa, expandindo a tua percepção sobre a linguagem musical, expandindo a sua compreensão musical, você possa lá na frente também ser capaz de avaliar aquele repertório que você tanto deseja tocar. Agora, como assim, Dani? O que você quer dizer? Eu quero dizer que você precisa ser capaz de julgar o quanto que ela é difícil ou não, aquela música, para você naquele momento. E o que ela te oferece de recursos que você tem para conseguir fazer ela naquele momento ou que você não tem ainda. Então, por exemplo, critérios mais ou menos como o seguinte: qual é o nível de agilidade? É como se você buscasse naquele repertório sinais de virtuosidade. Quando a gente pensa nessa palavra do virtuosismo, nós sempre nos remetemos àquela ideia de coordenações, de execuções instrumentais, musicais, interpretativas, que exigem um alto nível de performance, um alto nível de controle musical, controle muscular. Então é como se você se colocasse diante desse repertório e começasse a buscar esses sinais virtuosísticos nele. E aí você avalia, bom, ela tem passagens de grande agilidade, tem desafio técnico de muita agilidade, é muito rápida, ritmicamente muito rápida, esse é o problema? Ou como que o problema vem pelo contorno melódico, a melodia ela tem notas muito altas, vai ser difícil a sustentação dela, a afinação dessas notas, achar essas notas no meu instrumento, ou a melodia ela tem muitos saltos o tempo todo, muitos saltos, então isso me traz um desafio técnico de deslocar minha mão o tempo todo, isso vai ser difícil. Você começa a analisar. Outra coisa, a música tem muito contraponto, tem muita polifonia, tem muitas vozes para eu coordenar.
Porque quando há muitas vozes simultâneas, quando tem essa textura musical da polifonia, é mais difícil do que você solar apenas uma voz, solar apenas uma melodia. Então ela tem muito contraponto. Como é que vai ser esse contraponto? Ah, não tem. No meu caso, meu instrumento é melódico, não tem. Mas o meu instrumento é harmônico, tem. Essa partitura tem muitas vozes. Então isso é mais desafiador nesse momento. Porque isso me traz... Eu tenho que ter uma leitura mais aberta, uma leitura vertical, uma leitura mais ampla e movimentações, coordenações musculares simultâneas mais exigentes. Ou, você pode pensar também, como que é o ritmo harmônico dela? É um ritmo harmônico muito acelerado, quero dizer, tem muitos acordes, muda muito rápido, muitos acordes novos, é um ritmo harmônico intenso, a quantidade, a curva harmônica dela é muito grande, a própria estrutura formal da música, enquanto você olha a composição toda, a estrutura formal dela é muito rica, tem muitas partes diferentes. Nossa, tem, Dani, ela é A, B, A de novo, depois é C, D, A de novo. São partes muito grandes, assim, uma estrutura formal muito rica, com vários temas diferentes, várias partes. Você vai analisando. Você vai olhando para essa partitura e falando, uau, tá numa tonalidade, tá num tom difícil para eu tocar. É um tom que tem muitos acidentes e para mim isso é difícil aqui. Ou seja, você se afasta da execução instrumental, propriamente dita, você se afasta do seu instrumento, para começar a analisar musicalmente. E aí você consegue, a partir do seu leque de conhecimentos musicais, advindo de uma maturidade que foi sendo construída gradativamente por uma educação musical mais sólida, mais bem direcionada, você consegue olhar para ela de longe e falar... tem todos esses elementos. Esse aqui eu já comecei a aprender a fazer. Então esse não vai ser tão desafiador para eu dar continuidade. Nossa, isso aqui é muito novo para mim. E tá bem complexo desse jeito. Não sei não se eu vou conseguir. E aí você vai começando a entender um olhar mais pedagógico, mais direcionado do porquê que o seu professor colocou aquele repertório aqui antes daquele outro ali.